Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Guia de Terror. Eu sou André Cavalini, editor e criador deste site, blog barra podcast, e agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Hoje o assunto é um filme sul-africano que atualmente está passando na programação do canal Space, o canal pago, para quem tem net, Vivo, essas assinaturas todas, né? TV a cabo. O Space é um canal dedicado a filmes de terror, ação, suspense e tal. E neste mês de dezembro, o filme Contra o Relógio está disponível, está na programação. E se você tem o Now, né, se você tem a TV digital HD, eu tenho o pacote mais simples que tem, tá bom? Então, ele tem o Now, e aí você pode ir lá, como se fosse Netflix, e escolher, né, o filme que você quer, e o Contra o Relógio também está lá, e foi assim que eu assisti esse filme. E eu fiquei sabendo desse filme durante uma pesquisa que eu fiz para uma entrevista que eu realizei há alguns dias com a atriz principal do filme, a Rainey Swart. Ela é uma atriz sul-africana que hoje ela vive nos Estados Unidos, faz filmes lá como atriz e também está começando a gerar conteúdo como diretora e como roteirista, tá? A entrevista com ela está em fase de edição, porque foi feita em inglês, então eu tenho que legendar para vocês ainda, e transcrever bonitinho, para poder deixar num formato acessível para todo mundo. Mas o filme me chamou a atenção, porque eu vi que tinha disponível aqui no Brasil, mas eu não tinha ideia de onde estava, achei que era no Netflix ou no Prime, mas não estava. Eu fui pesquisar e descobri que estava no Space. E aí aproveitei e fui dar uma conferida no filme. É um filme de ação com terror, uma mistura bem interessante, né? E a história do filme começa meio batida. Você começa a imaginar assim, um grupo de amigos acampando quando eles são atacados por uma pessoa misteriosa que planta bombas no corpo de cada um deles, e eles têm um tempo para poder sobreviver. E aí, conforme eles vão eliminando os concorrentes nesse jogo contra o relógio, né? Eles vão se mantendo vivos, porque agrega tempo no timer da bomba de cada um deles. Até aí, assim, você pode pensar, tá, um grupo de amigos numa floresta, abordados por um psicopata, né? Básico demais, né? Uma trama super linear ali, super direto ao ponto. Só que existem diversas camadas da história que vão se sobrepondo e vão deixando ela mais densa, sabe? Com uns tons, às vezes, meio dramáticos, com situações cômicas, já esperadas de um tipo de filme como esse, né? Envolvendo adolescentes não, eles são jovens adultos, né? E, bom, eu vou contar um pouquinho mais, tentando não dar spoilers, tá bom? São 9 amigos de colégio que se reencontram um belo dia, e eles esperavam fazer uma viagem para um hotel, alguma coisa assim, mas um dos colegas não conseguiu reservas, então eles foram acampar. Nesse lugar, eles estão se reencontrando, a gente já nota logo de cara que existe tensão entre alguns deles. Alguns são antigas paixões, mas que estão com companheiros hoje, né, companheiras também. Uns têm um histórico criminoso, outros têm um histórico de superação, de serem super inteligentes e terem conseguido grandes coisas da vida. Enfim, cada um com a sua história, e até aí muito normal, assim, muito esperado, né? E aí a gente começa a entender as dinâmicas, do tipo, um reencontro aqui, outro lá, uma mágoa que ressurge, bebedeira, que começa a estimular o pessoal a ficar mais solto, a falar mais, tal. E vai chegando um ponto em que a noite vai se aprofundando e todo mundo dorme. E eles acordam com coletes, com bombas, com timers. E aí, uma pessoa colocou isso neles, né? Um maníaco, né? A gente sempre espera um maníaco, um psicopata. E, na verdade, trata-se de uma vingança, e isso já fica explícito logo de cara, tá? Então não tem, um mistério, quem colocou, não. Isso já está exposto logo de cara. Então eles descobrem que todos estão com bombas acopladas ao corpo, com timers, com tempo diferente. Olha essa dinâmica, eu achei genial. Cada um tem um tempo diferente. Ou seja, eles não têm o mesmo prazo para tentar achar uma solução. Todos eles têm tempos diferentes. Ao longo do filme a gente vai entendendo um pouco melhor sobre isso. Mas todos eles estavam envolvidos na morte de um jovem da turma deles na escola.
E o cara que colocou a bomba nas pessoas era o pai desse menino, que por acaso era professor de biologia deles no colégio. Ou seja, é uma vingança contra eles. Mas não dá tempo da gente aprender mais nada sobre esse momento, porque o cara se mata e larga eles lá, se vira. Entendeu? E aí começa a crescer a tensão, obviamente, porque vira uma corrida contra o tempo. E eles correm para tentar achar uma solução e se libertar. E o tempo vai passando e as bombas vão explodindo, né? E aí eles entendem como funciona a dinâmica do jogo. E a gente começa a perceber alianças se formando, tensões maiores entre um e outro, uma vingança ali no meio entre eles, de um que se foi prejudicado pelo outro, foi largado, entendeu? Eles começam a construir ali, usando como pretexto ganhar tempo para desarmar as bombas, porque só uma pessoa vai escapar com vida, né? A regra do jogo é essa. O tempo de todos vai somando nos outros, até que um vai somar todo o tempo e vai sobreviver, né? Vai desarmar a bomba. E essa tensão toda, essa situação de vida ou morte, coloca eles no limite, e aí as amizades se desfazem. Então a gente percebe quem que são os verdadeiros parceiros ou cúmplices na história. O passado vai se revelando, entende? A gente começa a entender o que aconteceu com aquele menino que morreu, que gerou esse transtorno todo para eles hoje, sabe? Então, é uma história que vai ganhando uma estrutura muito mais complexa, sabe? Ao longo do desenrolar. E tem bastante sangue, tem explosões, tem morte e tal. Eu gostei demais. Eu não esperava muito do filme. Não porque eu não esperasse da Rainey, né? Que é a moça que eu entrevistei, a atriz que eu entrevistei, porque ela é muito boa atriz. E a produção é muito caprichada. O diretor também é um diretor interessante. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas o mais interessante é que eu tinha uma esperança de ver um filme de ação bastante movimentado, com detalhes de terror. E o filme tem bastante terror, sabe? Bastante cenas de mutilação, sabe? De morte. Eu achei muito interessante. Um filme de terror mesmo, tá? Então fica a dica. Contra o Relógio, tá na programação do Space, para quem tem assinatura, dá para você assistir como se fosse um pay-per-view, tá? O filme é do Alistair Orr, tá? Ele fez, entre, né, outros títulos tal, o filme O Chupacabra. Aí você fala, caramba, O Chupacabra, que filme porcaria, né? Mas não é. O nome O Chupacabra é um título abrasileirado, né? E, na verdade, o filme não é essa coisa tosca, né? O Chupacabra. Mas o que eu queria dizer mesmo é que o filme de destaque que eu gostei dele foi O Demônio da Rua Willow, que é um filme super alternativo sobre possessão demoníaca, que se passa num porão, sabe, super escuro, e é um baita filme. Em outro momento, eu trago ele aqui pro podcast pra gente poder conversar um pouquinho mais, tal. Mas fica aí, então, as referências, tá? Do Contra o Relógio, onde dá para assistir, quem é o diretor, ele também é o roteirista, e a presença da minha nova amiga, atriz, a Rainey Swart, que ela é a protagonista desse filme, e depois a gente vai falar mais sobre ela numa entrevista que ela gentilmente concedeu pro Guia de Terror, tá legal? É isso, gente. Obrigado novamente pela audiência, pela atenção de vocês. Compartilhem se vocês estão gostando do podcast. Leiam os textos lá, todo dia tem atualização no blog, tá legal? E a gente se vê e se fala no próximo episódio. Tchau!